Bem-vindos ao canal Leitura de Livros Espíritas. Se inscreva e ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossos vídeos para que eles cheguem a mais pessoas. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua própria divulgação. Vamos continuar a leitura do livro O Céu e o Inferno, editora FEAL. Segunda parte, exemplos, capítulo 2, Espíritos Felizes. Continuação, parte 4. Senhora Viúva Poulon, nascida Wallis. A senhora Foulon, falecida em Antibes, no dia 3 de fevereiro de 1865, durante muito tempo morou no Havre, onde conquistou a reputação de hábil pintora miniaturista. Seu talento notável foi-lhe inicialmente apenas uma distração de amadora, mas mais tarde, quando dias difíceis sobrevieram, soube fazer de tal talento um recurso precioso. O que a fazia ser amada e estimada, tornando sua lembrança querida a todos os que a conheceram, é sobretudo a sua grandeza de caráter, suas qualidades pessoais que somente os que comungaram de sua vida íntima podem apreciar em toda a sua extensão. Isso porque, como todos aqueles em que o sentimento do bem é inato, ela jamais fez alarde de seus predicados, dos quais não parecia sequer se dar conta. Se houve uma pessoa sobre quem o egoísmo não teve influência alguma, foi ela, sem dúvida. Jamais, talvez, o sentimento de abnegação pessoal tenha sido aplicado mais intensamente, pois estava sempre pronta a sacrificar seu repouso, sua saúde e seus interesses por aqueles a quem ela podia ser útil. Sua vida não foi senão uma longa sequência de atos de dedicação, assim como foi desde sua juventude apenas uma longa série de difíceis provas, diante das quais sua coragem, resignação e perseverança jamais falharam. Infelizmente, no entanto, sua visão, desgastada pelo trabalho minucioso, apagava-se um pouco a cada dia, de forma que, após um certo tempo, a cegueira já muito avançada tornou-se completa. Quando a senhora Folon tomou conhecimento da doutrina espírita, foi para ela como um raio de luz. Pareceu-lhe um véu que se levantava de sobre algo que não lhe era desconhecido, mas de que tinha apenas uma vaga intuição. Estudou então com ardor, mas também com uma lucidez de espírito e uma exatidão de entendimento que eram próprias de sua elevada inteligência. É preciso conhecer todas as inquietações de sua vida, inquietações cujo objeto de atenção não era ela mesma, mas os seres que lhes eram queridos, para compreender todas as consolações que auriu nessa sublime revelação, que lhe dava uma fé inabalável no futuro, mostrando-lhe a insignificância das coisas terrestres. Sua morte foi digna de sua vida. Viu a sua aproximação sem nenhuma apreensão dolorosa. Para ela, era a libertação dos laços terrestres que lhe haveria de abrir as portas da vida espiritual bem-aventurada com que se havia identificado através do estudo do Espiritismo. Morreu placidamente, pois tinha consciência de haver realizado a missão que aceitara ao vir à Terra, cumprindo escrupulosamente seus deveres de esposa e de mãe de família, assim como, durante a vida, havia se negado a nutrir qualquer ressentimento contra aqueles de quem pudera se queixar e que lhe demonstraram ingratidão. Havia-lhes sempre pago o mal com o bem, perdoando-os ao deixar a vida terrestre, confiando-os de si mesma a bondade e a justiça de Deus. Morreu, enfim, com a serenidade proporcionada por uma consciência limpa e com a certeza de estar menos separada de seus filhos do que durante a vida corpórea, porquanto poderá dali em diante estar com eles em espírito em qualquer ponto da terra em que se encontrem, ajudando-os com seus conselhos e cobrindo-os com sua proteção. Logo que soubemos da morte da senhora Folon,
Nosso primeiro desejo foi o de evocá-la. As relações de amizade e de simpatia que a doutrina espírita estabelecera entre nós explicam algumas das suas palavras e a familiaridade de sua linguagem. 1. Paris, 6 de fevereiro de 1865, 3 dias após sua morte. Estava certa de que pensaria em invocar-me logo após a minha libertação, mantendo-me pronta para atendê-lo, porquanto não passei pela perturbação. Só os que têm medo são envolvidos por suas densas trevas. Pois bem, meu amigo, agora estou feliz. Esses pobres olhos que se haviam enfraquecido deixaram-me apenas a lembrança de prismas que havia colorido minha juventude com o seu brilho cintilante. Abriam-se aqui e reencontraram os grandiosos horizontes que alguns de seus grandes artistas idealizam em suas imprecisas reproduções, mas cuja realidade majestosa e severa, todavia cheia de encantos, está moldada pela mais completa realidade. Há apenas 3 dias que estou morta e sinto que sou artista. Minhas aspirações com relação ao ideal da beleza na arte eram apenas a intuição das faculdades que eu havia estudado e adquirido em outras existências e que se desenvolveram na última. Quando é preciso que eu faça, porém, para reproduzir uma obra-prima digna da grandiosa cena que impressiona vivamente o espírito, que chega à região de luz, pincéis, pincéis, e provarei ao mundo que a arte espírita é o coroamento da arte pagã, da arte cristã, que ora corre riscos e que somente ao Espiritismo está reservada a glória de fazê-la reviver com todo o seu brilho nesse deserdado mundo. Não falemos mais da artista, falemos agora da amiga, porque boa amiga, senhora Allan Kardec, afetou-a assim a minha morte, sobretudo porque a amiga bem conhecia as decepções e amarguras de minha vida, devendo então, ao contrário, estar alegre ao ver que não tenho mais que beber a taça amarga das dores terrestres que esvaziei até o fim. Acredite, os mortos são mais felizes que os vivos, e chorar por eles é duvidar da verdade do Espiritismo. Esteja certa de que me verá novamente. Parti primeiro porque minha tarefa estava terminada cá na terra, onde cada um tem uma tarefa a cumprir. Quando a sua houver acabado, virá repousar por um tempo junto a mim para recomeçar em seguida, se assim for preciso, pois nada permanece inativo na natureza. Cada um tem as tendências próprias às quais obedece, lei suprema que demonstra o poder do livre-arbítrio. Assim, boa amiga, indulgência e caridade, que delas todos nós necessitamos mutuamente, seja no mundo invisível ou visível, sob essa divisa, tudo há de transcorrer bem. Ainda que não fosse pedir que me interrompesse, saiba que é a primeira vez que falo tão longamente há muito tempo. Assim sendo, deixo-a agora para falar com meu distinto amigo, Sr. Kardec. Quero agradecer-lhe as afetuosas palavras que dirigiu à amiga que o precedeu no túmulo, porque estivemos a ponto de partir juntos para o mundo onde me encontro, meu bom amigo. Alusão à enfermidade de que falara o doutor Dumer. Que teria dito ela, companheira bem-amada de seus dias, caso os bons espíritos não tivessem posto a situação em ordem? Aí então é que ela teria chorado e gemido, e eu a teria compreendido. Mas também é preciso que ela esteja atenta para que não fique o amigo novamente exposto ao perigo, antes de haver terminado seu trabalho de iniciação espírita, sem o que corre o risco de chegar muito cedo entre nós e de ver qual Moisés apenas de longe a terra prometida. Tenha então cuidado, é uma amiga que o previne. Devo ir agora e retornar para perto dos meus queridos filhos. Verei depois, além do mar, se minha ovelha viajante finalmente chegou ao porto.
ou se é joguete da tempestade. Refere-se a uma de suas filhas que vivia na América. Que os bons espíritos a protejam, vou juntar-me a eles para tal fim. Voltaremos a conversar, já que sou uma faladora incansável, como podem lembrar. Adeus, então, bons e caros amigos. Até breve. Viúva Fulon. 2. Querida senhora Fulon, estou muito feliz pela comunicação que transmitiu outro dia e com a promessa de continuarmos nossas conversas. Pude reconhecê-la perfeitamente na comunicação, pois falou sobre coisas que o médium ignorava e que só da senhora poderiam vir, pois sua linguagem afetuosa conosco é bem aquela da sua alma bondosa. Há em suas palavras, porém, uma segurança, um equilíbrio, uma firmeza que não lhe conhecia quando viva. Sendo que seu conhecimento a esse respeito, tomei a liberdade de adverti-la mais de uma vez em certas circunstâncias. É verdade, mas desde que me vi gravemente doente, recuperei a firmeza de espírito perdida pelas mágoas e pelas vicissitudes que por vezes me haviam tomado temerosa durante a vida. Disse para mim mesma: Tu és espírita, esquece a terra, prepara-te para a transformação do teu ser e vê pelo pensamento a senda luminosa que tua alma deve seguir ao deixar teu corpo e que a conduzirá, feliz e livre para as esferas celestes, onde tu deves doravante viver. Dirá o Senhor que era um tanto presunçoso de minha parte contar com a felicidade perfeita ao deixar a terra, mas eu tinha sofrido tanto que deveria ter expiado minhas faltas dessa existência e das precedentes. Essa intuição não me enganara, e foi ela quem me deu a coragem, a calma e a firmeza nos últimos instantes. Tal firmeza, naturalmente, ampliou-se quando, após a minha libertação, vi minhas esperanças realizadas. 2. Poderia descrever-nos agora o seu passamento, o seu despertar, assim como suas primeiras impressões? Eu sofri, mas meu espírito foi mais forte que o sofrimento material que lhe impunha o desligamento. Encontrei-me após o último suspiro como em síncope, não tendo nenhuma consciência de meu estado, sem pensar em nada, em uma vaga sonolência que não era nem o sono do corpo, nem o despertar da alma. Fiquei assim durante muito tempo. Depois, como se saísse de um longo desmaio, acordei lentamente entre irmãos que não conhecia. Estenderam-me generosamente seu cuidado e apreço e mostraram-me um ponto no espaço que parecia uma estrela brilhante, dizendo: É para lá que tu vais conosco, não pertences mais à terra. Recobrei então a memória, apoiei-me neles e, como um grupo gracioso que se lança na direção de esferas desconhecidas, mas com a certeza de lá encontrar a felicidade, subimos e subimos, enquanto a estrela agigantava-se. Era um mundo feliz, um mundo superior, onde sua boa amiga vai enfim encontrar o repouso. Digo repouso com relação às fadigas corporais que sofri, às vicissitudes da vida terrestre, e não à indolência do espírito, porque a atividade é uma satisfação para o espírito. 3. A senhora deixou então em definitivo a terra? Deixo ainda na terra muitos seres que me são queridos para retirar-me dela definitivamente. Portanto, à terra voltarei em espírito, porque tenho uma missão a cumprir junto a meus filhinhos. Sabe muito bem, aliás, que nenhum obstáculo se opõe a que os espíritos que estacionam nos mundos superiores à Terra venham visitá-la. 4. A posição em que se encontra não deveria enfraquecer suas relações com aqueles que deixou na Terra? Não, meu amigo, o amor aproxima as almas. Creia-me, na Terra pode-se estar mais perto do que dos que atingiram a perfeição do que daqueles cuja inferioridade e egoísmo fazem com que gravitem ao redor da esfera terrestre. A caridade e o amor são dois motores de poderosa atração. Constituem um laço que cimenta a união das almas ligadas entre si, fazendo-a persistir
apesar das distâncias e dos lugares. A distância só existe para os corpos materiais, não existe para os espíritos. Nota 171. As propriedades do fluido perispiritual se ampliam pela elevação do espírito. Os imperfeitos, apegados à matéria, vivem a ilusão de que a vida espiritual é semelhante à vida corpórea, ficando limitados em seu raio de ação. Os mais evoluídos, pela expansão do campo perispiritual, pertencem e agem à distância simultaneamente em diversos pontos do universo. Por esse meio manifestam-se seus pensamentos e sentimentos, sendo o amor a força da união que os une em numerosos grupos para cumprir suas missões, compartilhando a condição de felicidade conquistada por seus esforços. Nota do editor. Continuando. 5. Que ideia tem agora de meus trabalhos referentes ao Espiritismo? Vejo que tem sob seu encargo muitas almas, fardo difícil de carregar, mas enxergo o objetivo e sei que vai alcançá-lo. Vou ajudá-lo no que for possível, com meus conselhos de espírito, para que possa transpor as dificuldades que lhe aparecerão, induzindo-o oportunamente a tomar certas medidas apropriadas para ativar durante a vida o movimento renovador impulsionado pelo Espiritismo. Seu amigo Demer, unido ao Espírito da Verdade, ser-lhe-á ainda mais útil. Ele é mais sábio e mais ponderado do que eu, mas como sei que a assistência dos bons espíritos o fortalece, sustentando-o no trabalho, creia que minha ajuda há de lhe estar assegurada por toda parte e para sempre. 6. Pode-se deduzir de alguma das suas palavras que não dará uma cooperação pessoal muito ativa à obra do Espiritismo? Engana-se. É que vejo tantos outros espíritos mais capazes do que eu para tratar dessa importante questão que um sentimento invencível de timidez impede-me, por ora, de responder-lhe conforme seus desejos. Isso talvez aconteça. Hei de ter mais coragem e arrojo, mas antes é necessário que eu amplie meus conhecimentos. Há somente 4 dias morri. Ainda estou sob o encanto do deslumbramento que me cerca. Compreende isso, meu amigo? Não me é possível demonstrar as novas sensações que experimento. Tive que me esforçar para subtrair-me da fascinação que exercem sobre o meu ser as maravilhas que admiro. Não posso senão adorar e bendizer a Deus em suas obras, mas isso passará. Asseguram-me os espíritos que logo estarei acostumada a todas essas magnificências e poderei então, com a minha lucidez de espírito, tratar de todas as questões relativas à renovação terrestre. Nota 172. Enquanto encarnados, pensamos por meio da atividade consciente do cérebro que representa a personalidade. Quando a alma se emancipa, como durante o sono, passa a pensar pela consciência do espírito liberto ou individualidade. Todavia, por estar encarnado, essa lucidez limita-se a segundo o desprendimento e grau evolutivo do ser. Após a perturbação da morte, a lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se apaga a influência da matéria que ele acaba de abandonar, e à medida que se dissipa a espécie de névoa que lhe obscurece os pensamentos. O Livro dos Espíritos, questão 165. A lucidez do espírito reside em todo o seu ser, abrange simultaneamente o espaço, os tempos e as coisas, lucidez para o qual não há trevas nem obstáculos materiais. No espírito, uma facu... com a faculdade de ver constitui como a faculdade de ver constitui um atributo seu, abstração feita de qualquer agente exterior. A visão independe da luz. Idem, questão 247, nota do editor. Continuando. Ademais, em paralelo a tudo isso, lembre-se, sobretudo, que tenho nesse momento uma família a consolar. Adeus e até breve. Sua boa amiga que o estima e há de estimá-lo. Sempre, meu mestre, porque lhe devo a única consolação durável e verdadeira que experimentei na terra. Viúva Folon. 3. A comunicação a seguir foi destinada a seus filhos, sendo recebida no dia 9 de fevereiro de 1865.
Meus filhos muito amados, retirou-me Deus de perto de vocês, mas a recompensa que ele bondosamente concedeu-me é bem maior que o pouco que fiz sobre a terra. Resignai-vos, queridos filhos, às vontades do Altíssimo. Tirai de tudo o que ele permitiu vos fosse dado a força para suportar as provações da vida. Deveis manter sempre firme no coração essa crença que tanto facilitou a minha passagem da vida terrena para a vida que nos espera quando deixamos esse mundo. Após minha morte, Deus estendeu sobre mim sua infinita bondade, como fez quando eu estava sobre a terra. Agradecei a Deus por todas as benesses que vos concede. Bendizei-os, meus filhos, bendizei-os sempre, em todos os instantes. Não percais jamais de vista o objetivo que vos foi indicado, nem o caminho que tendes a seguir. Meditai sobre a utilização que deveis dar ao tempo que Deus vos concede sobre a terra. Sereis então felizes, meus bem-amados, felizes uns pelos outros, se a união reinar entre vós. Felizes por vossos filhos, se vós os guiardes ao bom caminho, aquele que Deus permitiu que vos fosse revelado. Ó, ainda que não pensais enxergar-me, sabei que o laço que aí nos unia não se desfez com a morte do corpo, uma vez que não era esse invólucro que nos ligava, mas o espírito. Por meio dele, meus bem-amados, é que poderei, pela vontade do Todo-Poderoso, guiar-vos ainda e encorajar-vos em vossas jornadas para tornarmos a nos unir mais tarde. Cultivai amorosamente, pois, meus filhos, essa crença sublime. Belos dias estão reservados a vós que credes. Já vos foi dito isso, mas eu não havia de ver esses dias sobre a terra. É do alto que julgarei os tempos de todos os prometidos pelo Deus de bondade, justiça e misericórdia. Não choreis, meus filhos, que essas comunicações fortaleçam vossa fé e vosso amor a Deus, que tantos dons tem derramado sobre vós e que tantas vezes socorreu vossa mãe. Orai sempre a Deus, a prece fortalece. A vida que Deus vos concede, adequai-a às instruções que eu seguia com ardor. Voltarei, meus filhos, mas é preciso que eu auxilie minha pobre filha, que tanto de mim precisa agora. Adeus, até breve. Crede na bondade do Todo-Poderoso. Rogo a Ele por vós. Adeus. Viúva Folon. Nota. Todo espírita sério e esclarecido facilmente tirará dessas comunicações os ensinamentos que se destacam nelas. Chamaremos a atenção apenas para dois pontos, portanto. O primeiro é que esse exemplo nos mostra a possibilidade de não mais encarnarmos na Terra, passando desse mundo para um outro superior, sem por isso ficarmos separados dos seres a quem temos afeição e que aqui deixamos. Assim, aqueles que temem a reencarnação por causa das misérias da vida, podem delas livrar-se fazendo o que é preciso, ou seja, trabalhando para o próprio aperfeiçoamento. Assim como aquele que não quer estacionar nas classes inferiores deve buscar instruir-se e trabalhar para subir de grau. O segundo ponto é a confirmação da verdade de que após a morte estamos menos separados dos seres que nos são caros do que durante a vida. A senhora Foulon, confinada pela idade e pela doença, a uma pequena cidade no sul, tinha junto dela apenas uma parte de sua família, estando a maioria de seus filhos e de seus amigos espalhados por lugares distantes, obstáculos materiais impediam-na de vê-los tão frequentemente quanto uns e outros desejavam. A grande distância tornava a correspondência infrequente e difícil para alguns. Logo que se libertou do seu invólucro terrestre, pôde rapidamente dirigir-se a cada um deles, transpondo as distâncias sem afatigar-se com a rapidez da eletricidade. Ela os vê, assiste às suas reuniões íntimas,
envolve-os em sua proteção e pode, por intermédio da mediunidade, conversar com eles a qualquer instante, como quando viva, e dizer que a esse pensamento consolador há quem prefira a ideia de uma separação eterna. Um médico russo. O senhor P. era um médico de Moscou tão ilustre que suas eminentes qualidades morais, quanto por seu saber. O médium que o invocou, apenas pela reputação o conhecia, tendo mantido com ele relações indiretas somente. A comunicação original foi em russo. 1. Após a evocação. O senhor se encontra aqui? Sim, no dia de minha morte eu acompanhei de maneira ininterrupta, mas o senhor resistiu a todas as tentativas que fiz para fazê-lo escrever. Havia escutado suas palavras a meu respeito, e isso fez com que viesse conhecê-lo. Desejei então que conversássemos de modo a ser-lhe útil. 2. Por que o senhor, que foi tão bom, sofreu tanto assim? Foi uma graça do senhor que desejou, por esse meio, fazer-me apreciar duplamente o valor da minha libertação e fazer também com que eu me adiantasse o mais possível aqui na terra. 3. A ideia da morte causou-lhe terror? Não, eu tinha fé em Deus o bastante para que tal não pudesse acontecer. 4. O desprendimento foi doloroso? Não. O que chama de últimos momentos não é nada. Experimentei apenas um abalo muito curto e logo depois senti-me muito feliz por estar livre de minha miserável carcaça. 5. O que aconteceu então? Tive a alegria de ver muitos amigos virem ao meu encontro, dando-me as boas-vindas, especialmente aqueles a quem eu tive a satisfação de ajudar. 6. Que região habita? Estaria em algum planeta? Tudo que não é um planeta constitui o que chamais o espaço, e é nele que estou. Mas quantas gradações nessa imensidade de que o homem não pode fazer ideia! Quantos degraus nessa escada de Jacó que vai da terra ao céu, ou seja, da encarnação aviltante em um mundo inferior como o vosso, até a depuração completa da alma. Lá estou eu. Só se chega depois de muitas provas, em outras palavras, após muitas encarnações. 7. Sendo assim, o senhor teve então muitas existências? Como poderia ser de outro modo? Não há exceções na ordem imutável estabelecida por Deus. A recompensa só pode vir após a vitória obtida na luta, e quando a recompensa é grande, é preciso necessariamente que a luta também o tenha sido. Mas a vida humana é tão curta que a luta é travada apenas em certos intervalos, que são as diferentes existências sucessivas. Ora, como eu estou num dos graus elevados, é certo que atingi essa felicidade por uma continuidade de lutas, nas quais Deus permitiu que eu saísse vitorioso algumas vezes. 8. Em que consiste sua felicidade? Isso é mais difícil de fazê-lo compreender. A felicidade de que desfruto é um contentamento extremo de mim mesmo, não pelos meus méritos, porque isso seria orgulho, e o orgulho é próprio de espíritos atrasados, mas um contentamento, por assim dizer, imenso no amor de Deus, no reconhecimento da sua bondade infinita. É a alegria profunda de contemplar o bem, de poder dizer: talvez eu tenha contribuído para o aperfeiçoamento de alguns daqueles que se elevaram na direção do Senhor. Fica-se como que identificado com o bem-estar numa espécie de fusão do espírito com a bondade divina. Tem-se o dom de ver os espíritos mais elevados, de compreendê-los em suas missões e de saber que também os alcançaremos. No infinito imensurável, podemos entrever as regiões resplandecentes do fogo divino, a ponto de sermos ofuscados, mesmo contemplando-se através do véu que ainda as envolve. Mas o que digo?
Compreende minhas palavras? Acredita que esse fogo de que falo seja semelhante ao sol, por exemplo? Não, não. É algo indescritível ao homem, porque as palavras descrevem apenas os objetos, as coisas físicas ou metafísicas de que ele tem conhecimento através da memória ou pela intuição de sua alma, ao passo que, não podendo ter a memória do que lhe é absolutamente desconhecido, não existem termos que lhe permitam compreender. Mas saiba que já é uma imensa alegria pensar que se pode progredir infinitamente. 9. Disse gentilmente que quer ser útil a mim pessoalmente. Pergunto-lhe em que posso ajudá-lo em seus desfalecimentos, sustentá-lo nos momentos de desânimo, consolá-lo em suas aflições. Se a sua fé vier a vacilar, enfraquecida por alguma comoção, chame por mim. Deus há de dar-me palavras que o façam lembrar dele, a ele reconduzindo-o. Se sentir prestes a sucumbir sob o peso das más tendências, chama por mim. Eu o ajudarei a carregar sua cruz, assim como outrora Jesus foi auxiliado a levar a dele, aquele que nos devia proclamar tão solenemente a verdade e a caridade. Se sentir vacilar sob o peso de aflições, percebendo-se tomado pelo desespero, chame por mim ainda. Eu virei tirá-lo desse abismo, falando-lhe de espírito para espírito, chamando-o aos deveres assumidos, não por considerações sociais e materiais, mas pelo amor que perceberás em mim, amor que Deus pôs em meu ser para ser transmitido àqueles que dele podem fazer uso para a própria salvação. Sem dúvida, o Senhor conta com amigos na terra, aos quais, compartilhando de suas dores, talvez já o tenham socorrido. Nos momentos de aflição, não vai procurá-los, levando-lhes seus lamentos e lágrimas, e deles recebendo em troca de sua afeição, conselhos, apoio e afeto. Pois bem, acredite que um amigo daqui também pode ser benéfico. É, portanto, uma consolação poder dizer: quando eu morrer, meus amigos na terra estarão junto a mim, orando e chorando por mim, mas meus amigos do espaço estarão aguardando no limiar da vida para vir sorridentes conduzir-me ao lugar que eu houver merecido por minhas virtudes. 10. Por que mereceria a proteção que me deseja dispensar? Estou aqui porque me afeiçoei ao Senhor desde o dia de minha morte. Eu o identifiquei como espírita, bom médium e adepto sincero. E como entre aqueles que deixei no mundo inicialmente consegui ver apenas o Senhor, logo resolvi contribuir para o progresso, o que é de seu interesse, sem dúvida, mas ainda mais no interesse daqueles a quem deve instruir no conhecimento da verdade. Como vê, Deus o ama a ponto de torná-lo um missionário. Pouco a pouco, todos os que estão à sua volta partilham de suas crenças, do mais ao menos rebeldes, todos o escutam, e um dia há de vê-los crer em suas palavras. Caminhe sempre incansável, apesar das pedras da estrada. Conte comigo como o bastão de apoio nas horas de fraqueza. 11. Não ouso acreditar que mereça tão grande favor. Certamente está ainda longe da perfeição, mas seu entusiasmo na propagação da benfazeja doutrina, o cuidado em sustentar a fé daqueles que o escutam, pregando a caridade, a bondade e a benevolência, mesmo quando lhe fazem mal, sua resistência aos próprios instintos de cólera, a que poderia facilmente dar aso contra aqueles que o atormentam ou desconhecem suas intenções. Todos esses fatores vêm, infelizmente, servir de atenuante do que tem ainda de mal em si. Fique sabendo, aliás, que o perdão é um poderoso atenuante. Deus o cumula de graças através da faculdade que lhe foi concedida, cabendo-lhe ampliá-la pelo esforço próprio, a fim de cooperar mais eficazmente na salvação do próximo. Vou deixá-lo agora, mas saiba que pode contar comigo. Trate de moderar suas ideias terrestres e venha a ter mais frequentemente com seus amigos daqui.
Assina P. Bernardin, Bordeaux, abril de 1862. Sou um espírito que há muitos séculos esquecido. Vivi sobre a terra, na miséria e na humilhação, trabalhando sem descanso dia a dia para dar à minha família um escasso pedaço de pão. Amava, porém, o meu verdadeiro mestre, e quando o suzerano que me oprimia na terra volumava o fardo de minhas dores, eu dizia: Meu Deus, dai-me forças para suportar esse peso sem que me lamente. Eu espiava o passado, meus amigos, mas ao sair da rigorosa prova, o Senhor recebeu-me em sua paz, e o meu desejo mais caro foi o de vos reunir todos à minha volta, meus filhos, meus irmãos, e dizer-vos: por mais valiosa que a imagineis, a felicidade que vos espera ainda está bem acima. Eu não tinha um ofício específico. Filho de família numerosa, servi a quem melhor podia auxiliar-me a enfrentar a existência. Nascido na época da cruel servidão, suportei todas as injustiças, todos os trabalhos impostos, todas as obrigações que os vassalos do suzerano compraziam-se em me impor. Vi minha mulher ultrajada, minhas filhas sequestradas e em seguida abandonadas, sem que me pudesse lamentar. Vi meus filhos serem levados para as guerras de pilhagem e crime, enforcados depois por delitos que não haviam cometido. Ah, se soubesses, pobres amigos, o que sofri em minha longa existência. Eu aguardava, entretanto, a felicidade que não está sobre a terra, felicidade que me concedeu o Senhor. Portanto, a todos vós, meus irmãos, coragem, paciência e resignação. E tu, meu filho, guarda esse ensinamento que te transmito, que é de natureza prática. Aquele que instrui é muito mais bem aceito quando pode dizer: Eu suportei mais que vós e suportei sem me queixar. Nota 173. Aos olhos do mundo, uma vida como essa é banal e sem valor. Bernardin viveu na Idade Média, sofrendo servidão, injustiça, fome, pobreza, no anonimato das massas submissas. No entanto, seu espírito viveu essa experiência, diminuindo a importância das coisas materiais, lutando como pôde para manter a dignidade e a harmonia de sua família. Investiu nos valores do espírito, por seu esforço, conquistou a felicidade e a capacidade de cumprir missões cada vez mais complexas. Nota do editor. Continuando. 1. Em que época o senhor viveu? De 1400 a 1460. 2. Teve outra existência depois? Sim, vivi depois entre vós como missionário. Sim, missionário da fé. Porém, da fé verdadeira e pura, vinda da mão divina, e não da fé artificial dos homens. 3. Agora, como espírito, ainda tem outras ocupações? Poderias acreditar que os espíritos ficam inativos? A falta de ação e a falta de utilidade representariam um suplício para os espíritos. Minha missão é guiar os centros que laboram para a causa espírita, nele inspirando bons pensamentos e esforçando-me por neutralizar os pensamentos negativos que lhes tentam sugerir os maus espíritos. Bernardin.